Olá, meus queridos, graça e paz. Nós chegamos ao 12º dia da nossa campanha de 31 dias de oração e de semeadura. E o nosso texto bíblico para hoje é o capítulo de número 18 do Evangelho de Lucas. Eu quero que você leia, por favor, do versículo 1 ao versículo 8. E o nosso destaque é para o versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Se você está me acompanhando, você sabe que ontem eu citei uma parábola, a parábola do amigo importuno, e hoje eu gostaria de contar uma outra história bíblica que foi contada por Jesus Cristo, muito parecida, mas é a história de uma viúva. Diz o texto bíblico que ela morava numa cidade onde havia um juiz mau, que não temia a Deus e fazia pouco caso das pessoas. Frequentemente, esta viúva citada por Jesus, ela buscava por este juiz para suplicar-lhe justiça contra uma pessoa, um homem que havia causado a ela muitos prejuízos. Fato é que esta mulher vinha incomodando o juiz com a sua insistência e ele tomou uma decisão: eu vou fazer justiça para esta mulher porque ela está me cansando. Olha que coisa interessante. Jesus aproveitou essa história e ele disse: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite? Ele continuará fazendo-os esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. O que incomodou aquele juiz iníquo foi exatamente a determinação com que essa mulher o procurou. Essa viúva insistiu até que ela conseguiu uma resposta favorável do juiz. E eu queria que você considerasse aqui que Jesus deixou bem claro que ele era injusto e mau. O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é bom, Ele é justo, Ele é misericordioso. E eu tenho certeza que nós não ficaremos sem resposta. Seja um sim, seja um não, seja um espere, porque tudo isso é possível. Eu tenho certeza que Deus responderá a sua oração. Existe uma mesma medida de amor no sim, uma mesma medida de amor no não e uma mesma medida de amor no espere. Normalmente nós preferimos que Deus diga sim, mas é fato, queridos, que quando a gente amadurece na fé e entende um pouquinho a maneira como Deus trabalha, nós vamos entender que existem sim os nãos de Deus e também os espere. Muitas vezes eu e você precisamos de uma sensibilidade mais aguçada nos nossos ouvidos para nós discernirmos aquilo que Deus está falando no momento em que nós estamos orando. Mas uma coisa, querido, você pode ter certeza: Deus agirá em meu favor, em seu favor, em nosso favor, se nós não desistirmos da promessa dele para as nossas vidas. Por isso eu quero encorajar você: não desista da promessa. Deus responderá. É só você importunar, é só você insistir, é só você buscar e não desistir, porque ele vai agir. Aliás, ele está agindo. Nós estamos falando da manifestação de Deus, porque o seu poder está em operação dia e noite em favor daqueles que esperam nele. Eu queria frisar essa verdade para você nesse nosso encontro. Aqueles que confiam em Deus, eles nunca ficam sem resposta. Há um texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 12, que eu acho assim perfeito para esse nosso momento, para essa nossa meditação. Ele escreveu: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, mas perseverem na oração. 3 comandos aqui proféticos que valem a pena o nosso destaque. Alegrem-se na esperança. O mundo diz que a esperança é a última que morre. Algumas pessoas estão lutando para mantê-la viva, mas eu gostaria de dizer a você que crê na palavra de Deus: alegre-se na esperança que está dentro do seu coração. Esperança é uma expectativa forte que nós temos, mas que ela é nutrida pelo Espírito, pela promessa, pela palavra que nós recebemos do Senhor. Talvez as coisas estejam um pouco mais difíceis, mas é importante que você seja paciente no momento em que a tribulação está cercando você. Todo mundo tem pressa e quer essa resposta logo.
Eu creio que Deus está agindo e depressa essa resposta se manifestará. Contudo, é necessário que nós sejamos pacientes para não nos rendermos às pressões, às dificuldades. Tem que haver perseverança, insistência, determinação da nossa parte. E isso é muito importante que você considere nesse momento. Não se impressione com os fatos que estão ao seu redor, se você escolheu viver pela fé. Você lembra que o justo vive da sua fé. E se em algum momento você decidiu, é assim que eu vou viver, não na certeza daquilo que eu vejo, mas na certeza daquilo que eu creio com todo o meu coração. Aonde essa fé está apoiada? Não pode ser em sentimento, não pode ser naquilo que é visível, os sentimentos vêm e vão. As coisas mudam o tempo inteiro. O mundo espiritual é dinâmico e as coisas estão acontecendo. E é claro que além dos nossos olhos ainda existe uma batalha espiritual. Lembra que eu te ensinei? De um lado, o Espírito de Deus está trabalhando para fazer germinar rapidamente. Se você tem me acompanhado nos cultos, você sabe que eu tenho falado de uma aceleração, de um mover de Deus para trazer à existência aquilo que você plantou e que talvez, como eu disse nesses dias, não é nem para essa época. Você sabe que o Espírito de Deus, quando ele começa a mover e soprar, ele vai além do tempo, ele vai além do natural. Existem coisas que para nós parecem, não são para essa época. E o Senhor diz, está pronto e você vai viver agora. Então, é muito importante que você esteja alerta, que você esteja disposto, que você seja encontrado crente em Jesus Cristo. Até porque fé é uma certeza que nós carregamos dentro do nosso peito. E essa certeza, ela tem que permanecer inabalável dentro de nós. Os ventos, eles vão soprar e algumas vezes eles serão contrários. Eles tentarão de alguma forma nos desestabilizar. E é nessa hora que nós temos que chamar cativo o nosso pensamento, dizer para a nossa alma, quiete-se, o Senhor é bom, o Senhor é Deus, Ele está movendo além daquilo que é visível e Ele tem promessas para mim e para a sua vida que são para esse tempo. Agora, nós precisamos fincar os nossos pés na terra dos nossos sonhos e dizer, eu não vou abrir mão daquilo que eu já recebi em Cristo Jesus, através do seu sacrifício, através da sua morte, mas também através da sua ressurreição. Eu creio que Ele está vivo, que a promessa de Deus está viva, embora ao nosso redor não faltem motivos para nós desistirmos, para nós abrirmos mão, para nós nos esquecermos daquilo que o Senhor falou lá no íntimo do nosso coração e que às vezes nós temos a impressão, parece tão longe, tão distante, até que não vai acontecer. Eu quero que você acredite em nome de Jesus. É certo que Deus está agindo e agirá em meu e em seu favor, mas desistir jamais. Vamos orar juntos. Querido Espírito Santo, nós confiamos absolutamente na Tua palavra, na Tua presença, no Teu poder que está em operação a nosso favor, mesmo que todas as coisas estejam dizendo não, mesmo que elas sejam desfavoráveis, contrárias. Há uma certeza dentro do nosso peito, que é a nossa fé, a fé que está apoiada na palavra que saiu da Tua boca, naquilo que foi revelado ao nosso coração, daquilo que o Teu Espírito Santo nos convenceu, ainda que circunstâncias, ainda que realidades, ainda que pessoas, palavras mal faladas, nos desestimulem, nos abatam, nos entristeçam. Há uma alegria no nosso coração que não depende da circunstância. Essa alegria que vem do reino, que vem da fé, que vem da certeza de que aquele que fez a promessa é fiel e não nos deixará em momento algum. Algumas pessoas talvez nesse momento estejam no seu limite, tentadas a abrir mão do sonho, da promessa, daquilo que está guardado lá no peito, no fundo do coração e que talvez a vida esteja querendo arrancar, roubar, tirar. Essa chama não vai se apagar, esse fogo vai arder continuamente no altar desse coração e eu creio que nesse tempo, nesse momento, nesses dias agora, eu creio que esta é a hora, ainda que todos e tudo diga não.
nós temos um sim da tua boca. Nós temos um amém que vem da tua palavra e do coração desse teu servo, dessa tua serva, que continua sonhando, crendo e decidindo a permanecer fiel. Eu creio no meu espírito que as sementes estão respondendo, elas estão brotando e elas vão manifestar de forma acelerada as respostas, aquilo que o nosso coração anseia e que nós chamamos de colheita para o tempo determinado. Confirma, Deus, essa obra, essa resposta, que eu tenho certeza vai alegrar o coração dos teus filhos. Assim como aquela viúva não desistiu, nós somos do tipo de gente que não desiste, que crê de todo o coração, que persiste e que verá a glória do Senhor manifesta. Em nome do teu Filho Jesus, eu oro, eu já te glorifico e eu abençoo aqueles que estão orando comigo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Recebe essa palavra no teu coração e fica aí agarradinho com a promessa do Senhor, porque você vai ver cumprida cada uma das promessas que Ele te fez. Amém? Amém e amém. Fiquem abençoados em nome de Jesus.